E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Em Conserva, a sua dose semanal de politicamente incorreto. Eu me chamo Giovanni. Oi, pessoal, eu sou a Nai, como vocês já sabem, né? E o assunto de hoje vai ser sobre jornalismo e a mídia parcial. Então, puxa a vinheta. E hoje a gente tá aqui com uma convidada, a Carol. É jornalista, psicanalista, antifeminista e, segundo ela, veio para ser a best friend dos homens, né? Show, É isso? já gostei. Boa noite. Exatamente. Ô, Carol, você poderia falar para a gente, só para o pessoal que nos acompanha ter uma ideia, quem é a Carol? Qual é o trabalho que ela faz hoje ali no Instagram, que eu sigo e eu gosto bastante, particularmente? Perfeito. Bom, eu sou Carol Abelha, né? Sou jornalista por formação, psicanalista por amor. Foi uma das coisas que me levaram a estudar, porque eu sempre gostei de pesquisar muito sobre o comportamento humano e também sobre o comportamento de gênero. É algo que a gente vem vendo, né? Muitas mudanças nessas últimas gerações aí. Tá vindo uma nova geração. Eu costumo dizer que nós não estamos na era da mudança, nós estamos vivendo uma mudança de era. Então, o comportamento, ele vai mudando, a imprensa está mudando, a comunicação, no geral, está mudando. Eu posso dizer que eu sou realmente uma pessoa que passa informação com base na psicologia evolucionista, né, na evolução do ser humano, ligada também ao comportamento e à comunicação, principalmente dos homens com as mulheres, e do quanto os homens estão sendo silenciados, né, de fato, com tudo que vem acontecendo nos últimos anos, com a fase dos militantes que estão forte aí, né, no mercado. Uhum. Eu anotei uma frase aqui bem legal do Caio Coppola, deixa eu pegar aqui. Antes, a imprensa relatava fatos para que o público desenvolvesse suas conclusões. Hoje, a imprensa relata suas conclusões para que o público não se atine aos fatos. Sim, existe uma diferença entre liberdade de imprensa e liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão é o poder que o povo tem, o direito que o povo tem de expressar suas opiniões hoje através de redes sociais, da própria mídia em si. Já a imprensa, que deveria de fato ser imparcial, até porque a gente precisa, nós como população, precisamos de informações sérias, né, de fontes sérias para termos o direito de tomarmos a nossa decisão. Uhum. E, infelizmente, não é o que estamos vendo hoje, de fato, no jornalismo. A gente não pode generalizar, obviamente, nenhum profissional, nem a classe jornalística, mas a gente vê de forma bem clara, através de entrevistas, debates, das fake news, né, que ficou bem forte a partir de 2016, depois daquela eleição, principalmente as estratégias que foram usadas em 2016. De lá para cá, o fake news virou uma onda, né, muito forte de propagar aí várias matérias falsas, e isso é usado de qualquer lado, tá, gente? Isso é usado de qualquer lado. Tem o WhatsApp, que é um meio que espalha muito fácil, mas também temos aí redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. Twitter. E eu acredito que isso se dá porque as pessoas, elas estão tendo muita dificuldade de confiar naquilo que elas estão recebendo. Uhum. Na verdade, elas estão confiando em tudo, mas tem a dúvida e na dúvida elas compartilham. Então, elas fazem o efeito que não deveria fazer, né? A gente deveria primeiro checar se a informação é verídica, pesquisar se realmente aquilo é verdade. Só que, na prática, isso deveria ser o trabalho justamente da imprensa, do jornalista, não da população. Então, a galera recebe a informação, repassa e assim vai. E hoje a gente tá com um probleminha sobre essa questão, né? Porque daí entram aquele negócio das agências de checagem, né? E só que muitas vezes elas mesmas estão cumprindo alguma agenda, então não dá pra confiar nelas também, né? Aí quer dizer, como é que eu vou saber se... Porque a agência de checagem tá dizendo que alguma coisa é falsa, como é que eu vou saber se é mesmo? Porque não tem como confiar naquela plataforma, né? Sim, não tem como confiar, na verdade, em nada que a gente recebe de terceiros, né? Hoje em dia tem muita gente que está abdicando de assistir televisão, TV aberta, tem muita gente que está abdicando de ler um jornal impresso, que hoje já é uma raridade no nosso Brasil, porque com a internet tudo se torna mais fácil, mas o que a gente tem que observar é o seguinte:
uma mentira que é jogada hoje na internet é bem diferente de uma mentira que era jogada no passado, quando a gente tinha menos meios de comunicação. Então, a partir do momento que você joga uma fake news aí no meio jornalístico e ela é espalhada, daqui que tu vá provar que aquilo ali era mentira, daqui que você vá realmente tentar se desmentir ou falar a verdade, seja a pessoa que está sendo afetada pela fake news, aquilo ali já tomou uma proporção impossível de você conseguir mudar, de você conseguir reverter, porque a informação ela já foi espalhada. Se você pegar um influenciador que tem 1 milhão de seguidores e ele postar uma foto errada no story em 5 segundos, mais de 10% já fez print ali do que ele postou e já espalhou. Então, a fake news, ela pode acabar, de fato, até com a vida de uma, dependendo, tirando até o âmbito político aqui da história. Então, é muito importante. A minha mãe, por exemplo, gente, pegando um gancho disso aqui, a minha mãe, ela tem 80 anos. Vamos para o cenário de que a pessoa que ela é idosa, ela já não tem tanta noção, né, de realmente buscar informação se é verdade ou não. A gente sabe que nossos pais não são tão ligados com a tecnologia quanto nós somos. Sim, eles são de outra geração. Até porque na época deles dava para confiar no jornal, né? Exatamente. Então, assim, a minha mãe, tudo que ela vê, ela compartilha. E eu falo sempre, minha mãe, não faça isso, porque não é porque a senhora tem 80 anos que não vai ser presa. Eu até brinco com ela desse jeito. Porque ela compartilha tudo que ela recebe, ela não verifica. Mas por quê? Porque no passado, você poderia confiar que se você visse algo, né, sendo passada por jornalistas, matérias, sites jornalísticos, não tinha problema de você se preocupar. Mas hoje, o que mais tem são sites propagados para soltar somente fake news. Então, a gente está vivendo uma era muito duvidosa. E outra coisa que eu vejo, assim, às vezes a notícia é verdade, mas como ela não é, tipo, politicamente correta, então muita gente acaba falando que aquela verdade, na verdade, é uma fake news. Quando, na verdade, é uma verdade. É o inconveniente. É o efeito contrário. Ô, Carol, e como, assim, você fala, assim, da propagação da fake news e que, de fato, nós devemos combater as notícias falsas e tudo mais, mas como combater essas notícias falsas sem ser um pouquinho, talvez, ditador, assim, um pouquinho autoritarista nesse sentido? Porque eu acho que, porque assim, a partir do momento que a gente vai criar movimentos e campanhas e órgãos e instituições que combatam as fake news, a gente tem que fazer aquele ponderamento. Bom, até que ponto a gente está controlando, evitando o mal, ou a partir que a gente está evitando o mal e fazendo outro? Né? Como tu acha que a gente pode fazer essa certa ponderação? Olha, o primeiro passo que eu sempre falo para todo mundo, independente de eu ser jornalista ou não, eu falo isso como ser humano, é que a gente sempre deve desconfiar de matérias muito sensacionalistas. Sempre, sabe? A gente tem que ter um olho para maldade também, porque às vezes nós somos pessoas boas, a gente acha que todo mundo é bonzinho também. E na imprensa isso acontece. Então a gente sempre deve desconfiar de matérias sensacionalistas demais. O site ele não tem uma credibilidade legal, sites de pouca credibilidade, que realmente não é. Porque, assim, ultimamente, até os próprios sites com credibilidade têm propagado fake news. Já é fato comprovado, aí a gente já sabe, né? É importante checar a data, checar as fontes, ler a matéria completa, porque muita gente vê o título, já compartilha e nem leu a matéria completa, né? E isso leva ao sensacionalismo. Então, essas são as dicas importantes. Desconfie de matéria sensacionalista, leia a matéria inteira antes de compartilhar, cheque o site, cheque as fontes e a data. Eu já vi, gente, matérias de 5 anos serem compartilhadas como se tivessem sido hoje. Então, a gente, como ser humano, acaba julgando uma atitude do passado numa situação que está acontecendo hoje, porque ninguém simplesmente foi olhar a data da publicação. Então, as fake news, né, ela é uma coisa assim, que ela é propagada hoje porque existe, infelizmente, a população que, sem querer assim, julgar de uma forma negativa, mas são as pessoas que tratam a informação de forma irresponsável, que compartilham aquilo que não deve, que não verificou, né? Embora não seja a obrigação dela, mas se você tem dúvida, não compartilhe. Essa é a melhor atitude a se fazer. Achou duvidoso? Na dúvida, não compartilhe. Ai, gente, me faltou as palavras, mas existe, né, uma diferença entre a desinformação de fato e
E a ignorância, né, na verdade. O pessoal usa o termo desinformação para falar quando alguém é ignorante, desinformado, mas na verdade a desinformação ela faz o contrário da informação, né, que é justamente o do colocar ideias atravessadas na cabeça de outra pessoa, né? Vocês querem falar um pouco sobre isso? Tem até, acho até, falando desinformação, para mim tem aquele clássico do Ianov, aquele russo, acho uma desinformação. Não sei se a Carol conhece, mas é um clássico, é um cara que trabalhou na inteligência soviética, ali na KGB, e ele vai essa ideia de como as notícias falsas e reportagens, matérias e falsa informação divulgada... Tipo, propositalmente falsa, né? Propositalmente, né? Como ao longo do tempo consegue subverter o imaginário, a cultura. Enfim, eu acho que, não sei qual é a visão de vocês, mas a minha é que há muita informação e há muita desinformação que é proposital, sabe? Que é proposital. Eu vejo muito quando, em 2019, quando o primeiro ano ali do Bolsonaro, pipocava reportagem falando, Bolsonaro foi pego em flagrante, pescando. Então, assim, era informação, era notícia muito antiga, como a Carol falou, coisas, sabe, 5, 10, 15 anos, que eles colocavam como se fosse atual. Aí, lá, ao final da reportagem, você via em letras pequenas. O fato ocorreu em dezembro de 2010, por exemplo. Então, eu penso o seguinte, a única maneira de frear, na verdade, isso aí, é a gente lidar com informação séria, assim, sabe, e comprometida. Eu acho que esse é o desafio atual. Acredito 100% que esse é o desafio atual da imprensa, é lidar com informação séria e comprometida. Então, é a maneira de frear esse tipo de informação. Porém, com o avanço das redes sociais, né, que é falada em democracia, mas eu, sinceramente, de forma particular, penso que não existe uma democracia tão grande assim dentro das redes sociais, até porque se você publica algo, uma opinião até sua pessoal, você está ali pronto para ser banido, para levar um bloqueio. Então, nós achamos que temos nossa, é meu Instagram, mas não é o seu Instagram. Você tem um perfil no terreno dos outros. É o que eu sempre digo para todo mundo que cria conteúdo na internet. Você não tem um Instagram, você tem um perfil no Instagram, porque o seu perfil, na verdade, não é seu, é deles. Que a qualquer momento eles podem te excluir, te banir, independente de você estar falando a verdade ou não estar falando a verdade. Já vi muita gente ser banida por estar falando a verdade, pregando opiniões próprias. Eu já levei bloqueios, estou bloqueada, inclusive. Dias, estou sem postar porque levei um bloqueio, e isso acontece, né? Às vezes a gente fala, mas eu não infringi nenhuma lei, não infringi nenhum dos termos de uso do próprio Instagram, mas você é bloqueado. Carol, como é que a gente faz para resolver? Não tem como resolver, porque quem manda não é a gente, não somos os donos. É o que eu sempre falo, temos apenas um perfil ali no Instagram. E tanto no jornalismo quanto na vida pessoal nossa, a gente acaba levando muita coisa para o lado pessoal, e acredito que o mal da imprensa também, dos profissionais de imprensa, né, diretamente, esteja na imparcialidade. Eles estão realmente vestindo um lado e vestindo o outro, o que não deveria acontecer quando você realmente está exercendo a profissão de jornalista, porque isso é ensinado na faculdade. Você sempre deve ser imparcial a qualquer tipo de informação. Independente se você concorda ou não, o seu papel é noticiar, é verificar, é checar a fonte, é buscar e repassar para dar o direito à população de fazer o exame que ela quiser a partir daquela informação. Só que, na realidade, não é isso que a gente anda vendo, nem na internet, nem nos canais abertos que a gente assiste, né? Para quem assiste. É diferente, né? Eu vejo hoje muito a grande mídia enfim, os canais de maior repercussão, os maiores jornalistas, que eles, não sei, a impressão que eu tenho, que eles estão quase com um papel ativo dentro do jornalismo. Então, é quase um ativismo jornalístico, digamos assim. Sabe? Além deles darem informação, às vezes não, quase sempre, distorcida, eles incentivam e eles empurram uma certa narrativa, sabe? Sim. Eu penso o seguinte, nada no extremo é legal, sabe? É tanto que eu falo assim, nossa, falando de feminismo, de direita, de esquerda, nada no extremo funciona. Vocês podem ver que sempre que chega no exagero, começa a dar tudo errado, começa a ter briga, começa a ter confusão, porque não é legal.
A falta de respeito com as opiniões dos outros tá aumentando cada dia mais, né? Porque a gente não quer saber da sua opinião, a gente quer que você engula a nossa. Isso falando num contexto geral do que está acontecendo na realidade. É por isso que o Brasil está tão polarizado ou um ou outro, né? Porque ninguém mais quer ouvir, ninguém mais quer saber. Às vezes a gente pergunta, nossa, fulano, esses dias eu ouvi uma mulher, ela chegou assim e falou, nossa, porque o candidato A é genocida, não voto nele porque ele é genocida. E aí eu cheguei para ela e falei bem assim, minha senhora, boa tarde, tudo bem? O que significa genocida? Aí ela disse bem assim, eu sei que ele é genocida. Mas senhora, assim, qual é o significado da palavra? Aí ela disse, eu não sei, minha filha, o que é genocida, mas todo mundo diz que ele é, então é porque ele é. Foi exatamente essa a resposta que ela me deu. E uma senhora muito bem vestida, com o carro do ano, qual veio que ela estava ali na classe média, o qual a gente imagina que ela tem um pouco mais de acesso a informações. Mas ela deixou bem claro na resposta dela que ela não quer saber o que significa, ela quer apenas propagar aquilo que ela ouve e que combina com o que ela pensa. Entende? Complicado. Esse é o nosso desafio de hoje. É por isso que, assim, às vezes, a gente pega aquele militante de testemunho de Jeová, né, que quer converter os outros também na religião ali deles, e não é bem assim que vai. Infelizmente, hoje, no nosso Brasil, não está mais funcionando dessa forma. Tá difícil. Quando eu tô tretando com alguém, eu sempre procuro usar o método de fazer perguntas mesmo pra pessoa, porque a pessoa sempre vem com um fato pronto, né? Esperando que a gente vai dizer, não, tu tem razão, é verdade. E eu sempre tento rebater não com outro fato, com uma resposta, eu rebato com uma pergunta. E normalmente as pessoas, fogem, não respondem mais. É como o próprio feminismo. A maioria das mulheres, a maioria, tá? Não sabem a verdadeira história do feminismo, não sabem quem foram as primeiras feministas, não sabem o que é de fato o feminismo. E as pessoas me perguntam assim, às vezes, Carol, mas por que você é mulher e por que você é contra o feminismo? E eu digo que foi estudando sobre o feminismo que eu me tornei contra. Eu li mais de 12 livros sobre feminismo, fiz o curso da Ana Capaiolo, fiz outros cursos também. Eu fui estudar as primeiras feministas, onde começou o feminismo, e quando eu comecei a estudar sobre o assunto, eu percebi que cara, isso aqui, pra mim... É uma loucura total. Não dá. Então, é estudando que a gente entende, né, o que é primeiro, para depois a gente dar a nossa opinião. Então, não tem como você se meter a dar a sua opinião em algo que você não domina, que você não sabe. E é o que está acontecendo muito hoje com a população. As pessoas, elas estão escolhendo os seus políticos, os seus candidatos, por opiniões de outros, não delas mesmas, por ela ter procurado estudar ou entender aquele assunto. Porque, infelizmente, tem muita gente que simplesmente não quer entender. E até questão de ideologia, né, também. Por exemplo, porque eu sou mulher, então eu tenho que ser feminista. Porque todo mundo diz que o feminismo é a favor das mulheres. Ou então, eu sou gay, eu sou obrigada a ser esquerdista. Eu acho que o Giovanni consegue falar um pouco sobre isso pra nós, porque ele tem um histórico. É o monopólio das virtudes, né? A gente sempre fala, é o monopólio das virtudes. Então, e eu tenho infelizmente, eu tenho algumas amigas feministas, né? Até algumas colegas feministas por causa da faculdade, enfim, que o ambiente universitário ele é, sim, infelizmente, meio aguinado à esquerda, meio marxista. E isso tá no mundo todo, né? E às vezes a gente vai conversar, às vezes, sobre política, enfim, aí elas começam, eu sou feminista porque eu sou contra bater nas mulheres. Tá, mas tem alguma ideologia que fala, não, você tem que bater nas mulheres? O Lula disse que não pode bater em casa, mas no outro lugar pode. Quem batia em mulher, eu digo sempre, quem batia em mulher era na União Soviética. Quando teve o primeiro surto ali da União Soviética do período do stalinismo, onde eles coletivizaram as mulheres e coletivizaram o sexo e tudo mais, não sei se vocês sabem, eu não sabia mas disso. havia um ditado ali que quem espanca a sua mulher é um cara que a ama. Uau, nossa. Então eu agradeço pelo meu namorado não me amar, no caso, né? Mais ou menos isso, sabe? Então, eu acho que eles pegaram as virtudes e monopolizaram a tal nível da desinformação, né? Que é a tentativa do tema de hoje, que eles pegam as pessoas por isso, sabe? Pela desinformação. Então, como eu falo, né? Eu sou gay e eu escutei a minha vida inteira, minha vida escolar, início da minha vida acadêmica, que era um absurdo eu não apoiar o Che Guevara, não apoiar essa pauta da cartilha progressista. Porque, teoricamente, eles estavam me protegendo e tudo mais. Sim, o Che Guevara protegeu todos os gays.
E foi que a gente até conversou ontem com a Giovana, que são dores válidas, sabe? É válido. O racismo existe, não pode negar que a homofobia também não existe e tudo mais. Mas monopolizar isso e usar isso para propagar uma agenda progressista, aí que tá o negócio, sabe? Chega que é a ser nojento. vê hoje, né? É aquela coisa, né? Marx, por exemplo, os próprios teóricos lá da teoria crítica, eles falavam, né, que Marx ele não estava preocupado com os proletariados. Né? Eles sempre falam que Marx, querendo uma revolução, encontrou os proletariados. E é o que a gente vê hoje, né? Na mesma pegada. Querendo uma revolução, eles encontraram os gays, as mulheres, enfim. O feminismo em si, ele defende as mulheres feministas, né? Porque se você falar que não é a favor do feminismo, você já não tem mais o direito à defesa do feminismo. Então, eles defendem a classe deles. E isso tudo começou lá na Revolução Sexual de 1960, que começou até um pouco antes, né, na verdade, e veio mudar muito mais ainda com a evolução do anticoncepcional. A gente sabe que existe muitas mudanças que, infelizmente, muita gente não quer saber dessas coisas, não quer estudar o passado, não quer saber do que aconteceu, mas a gente, graças a Deus, que está ali como influenciador, na verdade, eu digo que eu sou desinfluenciadora. Eu influencio tudo, porque eu sou muito questionadora, sempre fui. Inclusive, foi uma das coisas que me levou a estudar jornalismo. Eu estudei jornalismo, depois estudei publicidade e também marketing, e eu sempre fui apaixonada pela cabeça das pessoas, né? E é muito incrível quando você começa a entender de onde vem tudo aquilo que ela pensa, sabe? De onde é que vem tudo aquilo que ela pensa. E quando você vê, sempre das pessoas ao redor, é sempre influenciada por alguma coisa. É tanto que a gente começa a mudar nossa personalidade na adolescência, né? Porque a gente começa a ter mais contato com o mundo, a gente começa a ir para a escola, começa a conversar com outras pessoas, e a gente vai formando a nossa personalidade. E o que é que define uma pessoa ser de direita ou esquerda? Eu falo assim, cara, não tem como você ser uma mulher, dizer que você é cristã e ser feminista, porque eu não vou apoiar nunca a perversão, a subversão, eu nunca vou apoiar, sabe, a coisa que a libertinagem. Então, assim, são muitas coisas que foram surgindo no passado depois da Revolução Sexual e que, para mim, nós estamos vivendo agora uma nova Revolução Sexual. A gente tem como exemplo aí, só mudando um pouco aqui o assunto, o Marquês de Sade, que foi o cara que criou o sadomasoquismo, o sadismo, né? Pô, o cara era um misógino, tipo assim, sabe? O cara era totalmente contra as mulheres. E aí eu vejo as feministas tratando ele como se fosse um deus, como se fosse maravilhoso. E tu leu o livro do cara, claramente o cara fala que a mulher não serve pra nada. Sim. E aí, como é que a mulher é feminista e tipo assim, sabe? É complicado. E por incrível que pareça, não sei se vocês sabem, mas os primeiros pensamentos feministas vieram de homens, não foram de mulheres. Foram os iluminados. A gente sabe, por isso que a gente não é feminista. E as feministas que deveriam saber disso não sabem. Ou sabem e ignoram, né? Pode então, ser. Assim, é muito complicado. Da mesma forma, a gente vê a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela foi feita para homens e mulheres, né? E aí a gente vê a punição. Cara, se uma mulher chegar numa delegacia e falar que o marido bateu nela em casa, ela não tiver um arranhão, mesmo assim a polícia vai lá e prende o cara. Mas se o homem chegar numa delegacia e falar todo roxo, ferido, e falar que a mulher agrediu ele, o cara não tem nem voz, ninguém quer nem ouvir. Ainda vira piada. Então, cadê os direitos iguais? É só quando me convém? Para as feministas, Inclusive, hoje, uma delas me falou exatamente essa frase. Ó, eu não tenho sororidade por você porque você é antifeminista. Ela me falou exatamente essa frase. Tipo, elas nem disfarçam mais. Então, ela não tem sororidade, né? É só uma tatuagem linda que muitas fazem. Eu até agradeço, né? Porque eu não preciso disso de feminista, então. Exatamente. E vem a questão também dos homens. Nossa, porque eu não preciso de homem, porque homem não vale nada. Minha gente, eu preciso muito dos homens e sou muito grata pela existência deles. Primeiro que eu não quero me alistar no exército e lutar uma guerra, certo? Tô fora, deixo para vocês, homem. Graças a Deus eu sou mulher, não preciso. E tantas profissões e funções, né, brincadeiras à parte, que são exercidas por homens que jamais uma mulher ia conseguir fazer. Gente, não tem como mudar, é fato biológico. Homem é mulher, mulher e ponto final. Pois né? E está falando de sexo.
Homem é homem e mulher é mulher, independente da escolha que o homem tenha ou que a mulher tenha. Mas, né, existe, de fato, o masculino e o feminino. Ah, mas eu escolhi gostar de outro sexo. Isso é uma escolha sua. Não vai mudar o fato de que você é também um homem e que você também pode exercer atividades de um homem, só porque você fez uma outra escolha, sabe? Eu penso dessa forma, a gente é livre para fazer nossas escolhas, mas a gente não tem o direito de tentar banir a escolha do outro. Então, essa questão de gerar essa briga, de falar, nossa, toda pessoa que é gay, ela tem que ser esquerdista. Nossa, eu tenho vários amigos que são gays, empresários, médicos, que exercem funções incríveis, que são excelentes profissionais e são da direita. Né? Porque eles têm uma consciência realmente do que está acontecendo no mundo, porque ele está ali dentro com a população. Então, eles têm outra estudaram. Exatamente. Acho que essas minorias elas estão acordando agora, assim, sabe? Eu, pelo menos, eu vejo... Tomara. Né, porque há um tempo atrás, eu digo na época que eu estava na escola, aí eu vi que talvez era o que eu tinha acesso, a informação que eu tinha acesso na época, mas o pensamento das minorias era quase unidirecional. Então, você quase não via um negro, um gay, uma mulher, enfim, se posicionando contra. E hoje eu acho que essa galera, assim, acordou um pouco. Sim. Né? Eu acompanho, pelo menos, o trabalho lá daquele Dom Lancelotti lá, tem aquela página lá do Gays com Bolsonaro, e, cara, é um movimento muito grande, né? Eu tava vendo um movimento lá na Paulista, no 7 de setembro, pô, os caras estão muito grandes. O próprio movimento antifeminista, eu acho que é uma modinha, até uma modinha do bem, que é ser meio antifeminista das menininhas aí com 16, 17 anos. Eu falo isso que eu tenho muita seguidora com uns 16, 17, na fase escolar, e às vezes elas falam, poxa, na aula a gente brigou com a professora tal, porque a professora veio falar de feminismo, e a gente leu o livro da Ana Campanhol, e a gente fez não sei o quê. Então, eu acho que tá pipocando. Parabéns, seguidoras do Giovanni, parabéns mesmo. Sabe? A internet ajuda muito nesse ponto, né? Porque, queira ou não, ela pode ir lá. Antigamente, acho que quando a gente era mais novo, vocês devem ter idade parecida com a minha, a gente tinha ali uns livros, a gente tinha que ir numa biblioteca, pesquisar sobre o livro. Hoje em dia, essa juventude, ela bota no YouTube, ela só não aprende se ela não quiser. Porque no YouTube tem tudo, tem até ensinando como é que faz um brinco de ervilha. Então, assim, ela chega ali, ela consegue ver, filtrar. E eu gosto de ler e ouvir sobre informações do contra e a favor, até para eu analisar, né, quem é que está falando a verdade, quais são os pontos daquilo que eu realmente me identifico e que eu vou me aprofundar. Então, vamos aí para a palmitagem. Gente, pelo amor de Deus, qual é a lógica que tem de um negro querer cancelar outro negro porque o negro casou com uma mulher branca? Aí tem aí chama palmitagem, não sei se vocês sabem, né? Chama palmitagem. Eu já ouvi falar. Eles chamam de palmitagem, que é porque eles são contra o negro casar com uma pessoa de outra raça para não acabar com a linhagem dos negros. É tipo assim, gente... É engraçado, é um nazismo inverso. Eles mesmos começam esse preconceito. Isso é preconceito. Né? O amor, ele não tem raça, entende? O amor não existe isso, cara. Você tem o direito como ser humano de se apaixonar por qualquer pessoa. Por que eu tenho que escolher que aquela pessoa é branca? Aí, onde é que está o preconceito, de fato? Né? Será que é no racismo nesse caso? Então, isso me revolta como ser humano e como profissional, porque eu falo, nossa, eu só tenho opinião boa quando aquilo me convém. Quando não me convém, eu vou bater de frente, pouco me importa aquilo que você está sentindo, a empatia, a sororidade somam e evapora, ninguém vê mais. Eu acho... O Carlinhos Brau, que tentaram cancelar, não sei se vocês viram. Eu não vi, não sei nem quem é. É aquele jurado, eu também conheci há pouco tempo, que ele é um jurado daquele The Voice, da Globo. Ele é um cantor. E ele postou, ele é negro, e ele é muito... Ele representa muito a cultura, algumas culturas africanas, isso, mais assim. E ele postou uma foto lamentando a morte da Rainha Elizabeth, né? Falando que ela foi uma grande mulher, cara, a galera começou a cancelar ele, assim, sabe? Porra, nossa, chamado de Capitão do Mato, né? Todo aquele xingamento que ele faz. Daí isso aí não é racismo, né? Engraçado. E o que eu achei admirável foi que ele não apagou o post e ele também não se retratou, assim, eu pedi desculpa, não. Parabéns. Achei bem curioso, assim. Não, e tem essa atitude também, você falou num ponto muito legal.
né? É esse cancelamento que acontece hoje na internet por qualquer coisa, né? Que é o efeito manada, que a galera vai entrando ali, cancela a pessoa e tudo mais. E interessante como a opinião da pessoa muda de uma hora para outra. Tem uma frase que eu falo muito, que faz muito sentido com isso que o Giovanni pode falar, né? Que diz o seguinte: todo mundo é seu fã, até que você fale algo que ela pensa exatamente ao contrário. Aham. Então, cara, a galera era super fã do cara, aí porque o cara falou algo que a pessoa não concorda, pronto. De repente, de um minuto, de um segundo para o outro, ele se tornou o vilão. Uhum. Ele já não presta mais para nada e todo o passado dele foi apagado. Só a pessoa resume, né? A galera da militância, a turma da lacração, como eu gosto de chamar, resume uma pessoa a algo que ela não concorda. Esses dias o meu namorado tava até falando sobre um ex-jogador profissional de LoL, que ele é gay, e ele nunca militou, assim. Ele sempre foi, tipo, na dele, sabe? Nunca colocou o ser gay acima da personalidade dele, ou acima da profissão dele. E ele tava sendo cancelado pelo público gay dele por não militar, sabe? Tipo, não é nem que ele falou contra alguma coisa, é porque ele simplesmente nunca falou nada sobre a favor, e aí ele foi cancelado por isso. Não, e nós, pela Constituição, nós como seres humanos, temos direito, como população, ao silêncio. Sim, pois é. Ninguém é obrigado na liberdade de imprensa e na liberdade de expressão a se posicionar. A pessoa se posiciona se ela quiser, né? E o que é que tem a ver o fato da pessoa ser gay, ser hétero, e ela tem que militar, ela é obrigada Pois a é. militar por causa de uma opção que ela tem na vida dela. Gente, isso não existe, sabe? Isso não existe. É o que eu falo, a gente tem que aprender a respeitar as escolhas das pessoas sem precisar saber quais são as escolhas dela. Eu não sou obrigado a saber se você gosta de vermelho, de preto e de azul para gostar de você, cara. Eu posso gostar de você independente. Eu tenho vários amigos que são esquerdistas, tenho amigas que são feministas e que tem gente que, assim, às vezes eu nem gasto energia para tentar falar nada. Porque você vê claramente que aquela pessoa ela não está preocupada com o que está acontecendo no mundo. Uhum. Ela quer mais liberdade, liberdade que ela confunde com libertinagem, né? Obviamente, né? Porque essa galera que fala de liberdade, se bem soubesse o que é liberdade de fato, jamais daria um voto na esquerda. É. E eu espero que o comunismo não chegue a nos atingir, porque o negócio vai ser brabo. Mas vamos que vamos. Eu perdi uma amiga por causa disso. Não, ela não morreu, tá, gente? Eu perdi a amizade dela. Porque quando a gente entrou na faculdade, nossa, ela era minha amiga de anos, assim, a gente estudou junto quase a infância inteira. E daí quando a gente entrou na faculdade, ela começou a ir pra esse caminho de feminismo e beber fim de semana e dar PT e ter esses comportamentos que não são adequados, né? Tanto pra homem quanto pra mulher. E aí eu tentando, tipo, puxar ela de volta, resgatar. Nossa, a gente teve uma briga bem feia, assim, porque ela não me ouviu de cabeça aberta, sabe? E aí ela fez um textão desse tamanhão, assim, no... Nem lembro que rede social que era. E, tipo assim, ela nunca mais falou comigo. Isso já faz uns 6 anos. Tem gente que não adianta. Essa galera que começou isso aí, lá, essa revolução, né, que começou realmente a dar mais ênfase a essas militâncias todas, é uma galera muito contraditória. E eu falo com propriedade sobre isso, porque eu estudei a fundo e pesquisei muito sobre isso. Então, a Mary Wollstonecraft, por exemplo, que é uma das primeiras feministas, que foi a mãe da Mary Shelley, que foi quem escreveu o livro Frankenstein, ela era totalmente contra o casamento e ela casou 2 vezes. Pois é. É que na hora que a água bate na bunda, né? A primeira vez ela casou com um cara que abandonou ela porque ela engravidou e ela conheceu um ex-pastor que se tinha virado ateu e que assumiu a filha dela que ela teve com o primeiro, porque o primeiro não queria casar. Uhum. E aí ela casou com um cara que assumiu a filha dela. E ela era uma mulher que ela não queria, ela era totalmente contra o casamento, fazia militância contra o casamento, contra a família, contra o cristianismo, contra a tudo. monogamia, né? E era uma mulher que ela casou 2 vezes. Pois então, é. assim, gente, como assim? Como assim? Mas tu pega a teoria, a própria escola, eu estou lendo um livro deles agora sobre a escola de Frankfurt, aí quando você vai ler a biografia dos autores, sei lá, Adorno, Marcuse, Erich Fromm, Horkheimer, todos eles falavam mal do capitalismo, mas eram de famílias muito ricas, né? Os 3 que vieram para os Estados Unidos, né? O Horkheimer, Adorno e o Marcuse, quando eles ganharam cargos nas universidades da Colômbia, nos Estados Unidos, eles tinham um salário muito altos,
né? Eles tinham um salário alto, eles ganhavam casa, até o próprio Marcuse e o Adorno, eles falaram em uma carta para a escola de Frankfurt, que eles vieram fugidos do nazismo. E quando eles se instalaram ali nos Estados Unidos, eles mandaram uma carta para os colegas da Alemanha, ali depois da Segunda Guerra, né, que estavam na Alemanha Oriental, e, portanto, presos, né, um regime comunista, que era, entre aspas, democrático. Eles falaram, poxa vida, a América parece a Alemanha Oriental parece uma vila africana comparada ao que a gente está vivendo aqui, sabe? Então, desfrutavam do capitalismo. E, por exemplo, o próprio Adorno também, que fez as principais teses da Revolução violenta, da Revolução Social, ele teve um episódio que os alunos, por volta de 70 alunos, fizeram uma greve dentro da universidade, quebraram o escritório dele, rasgaram os livros e tudo mais, e foi revoltado. Mas como? O cara que falava para fazer a revolta social, ficando revoltado porque hostilizaram as coisas dele, né? Então é uma galera totalmente contraditória. O próprio Marx e o Engels, né, que eram totalmente contra o capitalismo, viviam às custas do capitalismo. Engels, que tinha um pai multimilionário, e o Marx nas custas da esposa ali, né? Uma galera... A contradição, acho que faz parte dessa natureza. O próprio pensamento dialético, que tem uma lei, que é a lei dos contrários, que é dentro da matéria, é contraditória por causa disso, né? É curioso. Pois é, Carol, tu que é... Principais pilares, eu acho que deve ser a contradição. E falar de capitalismo, só interrompendo rapidinho, pegando o gancho do que ele está falando, do capitalismo, um grande exemplo, nós temos as maiores influenciadoras do Brasil, que dizem ser contra o capitalismo, mas a realidade na vivência é outra. Vamos pegar aí a Boca Rosa, a Bianca Andrade, que gerou uma polêmica recentemente agora entre os dois lados aí politizados, devido à entrevista que ela deu no podcast, dizendo que ela quer que o filho dela use maquiagem, que essa geração está sendo linda, porque homem tem que usar... Não sei se vocês acompanharam isso aí, mas ela deu uma entrevista num podcast da Giovanna Embank, dizendo que ela quer que o filho dela use maquiagem, pinte as unhas, que ela acha sensacional, que o Vitão é referência de homem nessa geração atual e tal. Só que vamos para a prática, né? O homem que ela casou, que é o pai do filho dela, não tem nada a ver com esse perfil que ela falou que quer que o filho dela tenha. É um machão. E ela fez o filho sozinha, será que o pai dele... Será que o pai também quer que ele use maquiagem e pinte as unhas? Então, assim, uma coisa é você falar aquilo que você vive, que você fez, que você tem propriedade. Outra coisa é você pegar aquilo que você não viveu. E nós vemos aí, Bianca Andrade, Bruna Marquezine, Anitta, todas elas facilmente capitalistas. A gente sabe o que é o capitalismo de fato, né? É muito fácil você chegar e falar, nossa, eu vou ser aqui embaixadora do Nubank, vou ensinar aqui a galera sobre investimento, como é que usa babá. E aí? Mas não é contra o capitalismo? Como assim? A dona da Magazine Luiza? Socialista, gente. Dona de uma das maiores lojas do Brasil, ué. Como assim? Exatamente. Aí, né? Carol, isso aí que tu falou, eu até lembrei de uma coisa, porque eu acho muito engraçado, né, essas pessoas, tipo, é muito diferente tu dizer que, eu não vou ter problemas caso meu filho escolha se vestir como uma menina, mas é totalmente diferente de dizer que, eu quero que o meu filho, o homem, se vista como uma menina. Tipo, uma coisa é tu respeitar e outra coisa é tu realmente impor, né? E não é a primeira vez que eu vejo isso, porque eu lembro que eu vi uma entrevista da Thaís Araújo, eu acho, que ela disse que ela ficou putaça, assim, porque a filha dela, ao invés de escolher carrinho, escolhia boneca, sabe? Tipo, poxa, vamos respeitar a tua criança. Se a tua criança quer seguir de acordo com o sexo natural dela, deixa. Até essa questão do pintar as unhas e tudo mais na criança, eu enxergo, eu acho que assim, vendo da perspectiva da criança, às vezes ela, sei lá, quer pintar a unha, sei lá o quê, por conta do lúdico. E o problema dessa gente é que elas... Vem uma criança, sei lá, querendo usar uma camisa rosa e pensar, meu filho, graças a Deus, meu filho é trans, vou poder usar ele para militar e tudo mais. Não, a criança indo pelo lúdico, sabe? Então eles pegam o lúdico da criança, a natureza infantil, a natureza sem uma tipo, certa maldade. A criança nem sabe o que é essas coisas. Sabe, não tem ideia. Vai sendo influenciado, né? E aí a gente está numa época onde homens
onde homens eles estão sendo criados de forma mais fraca, no sentido geral, aceitando muitas coisas, aceitando até ser silenciado pela grande massa aí feminista, porque ele tá com medo, cara. Então, assim, eu vejo muitas mulheres dizendo assim, ó, gente, eu sou solteira, né? De vez em quando a gente sai pra uma baladinha, um negocinho ali no barzinho, tomar uma cervejinha que nós somos filhos de Deus. Aí eu olho ao redor assim, as mulheres, nossa, os homens estão muito mole, os homens, não sei o que é que tá acontecendo com os homens. Essa tem sido a frase número 1 das feministas, não sei o que é que está acontecendo com os homens. Tá acontecendo vocês. Aí eu me reto, porque eu sou nordestina, viro logo a casaca. Eu digo, minha gente, sabe o que está acontecendo com os homens? Os homens estão com medo de vocês. Porque se os homens vão paquerar uma mulher numa balada, é assédio. Se o cara tenta beijar uma mulher na balada, ele pode ser preso, enquadrado na Maria da Penha. É engraçado, né? Que se o cara chama a mulher de bonita, aí ele vai preso por assédio. Se ele chama ela de feia, aí ele vai preso por violência psicológica, meu. Me digam como é que vocês querem que os homens não tenham medo das mulheres, né? Se o que mais a gente vê no mundo acontecer hoje é os homens serem punidos por coisas que eles não fizeram. Obviamente, a gente não está generalizando. Tem homem que não vale nada? Tem, mas também tem mulher que não vale nada. Né? A gente viu um vídeo aí viralizado na internet de uma mulher que ela começa a se bater sozinha e dizer que vai pra delegacia pro cara ser preso, cara. E eu já vi isso acontecer na vida real, tá? Um caso bem próximo da minha família. Não é só coisa feita de internet, não, gente. É sério. Várias vezes. Aí o cara, ele tem medo de se posicionar. Aí se o cara tá com raiva e acaba batendo na mulher, né? Depois ele não tem nenhum motivo. Nada justifica a agressão, nem vindo de homem, nem vindo de mulher, gente. A agressão não é legal de nenhuma das partes. Exato. E o que a gente realmente prega é que os direitos sejam realmente iguais. Não é só o direito de ser para a mulher, porque para mim, na minha visão como Carol, o feminismo, ele quer a superioridade da mulher, ele quer privilégios, entende? Porque se ele quisesse realmente direitos iguais, o feminismo ele não deixaria de enfatizar o quanto o homem é importante para a sociedade, o quanto o papel realmente é masculino. Mas, hoje em dia, ser homem, paquerar uma mulher, paquerar até às vezes outro homem, a depender da posição política, né? Aí já vai dizer que é machismo. Eu tenho um amigo meu que ele foi chamado de gay machista. E aí ele disse que se revoltou. Ele falou, cara, o cara me chamou de gay machista. Por quê? Porque ele falou foi chamado de homofóbico? De homofóbico. Porque ele falou que votava em Bolsonaro, entendeu? E aí a outra pessoa acha que, tipo assim, é uma coisa absurda ele votar em Bolsonaro porque ele é gay. Mas onde é que fica? Gente, vamos tirar essa parte da sexualidade da pessoa que ela escolheu. Pois vamos... né? Cara, gente, o cara tem uma profissão, o cara tem uma vida, ele tem um estudo, ele é um ser humano, independente daquilo que ele escolheu, entendeu? Ele tem direito de escolher o que ele quiser. É isso que eu fico revoltada. As pessoas que falam sobre respeito, que falam sobre sororidade, que falam sobre empatia, são as primeiras a não terem nada disso. Então, por isso que a gente falou aqui, a contradição, acho que é o tópico número 1 para essa galera. Mas eu tive um caso, eu vi um vídeo há muito tempo, e na frente de uma estante tinha os livros do Olavo de Carvalho. Eu lembro disso. Te lembra disso? Eu mandei os prints no grupo, até que a galera tava. E daí tiraram um print ali do vídeo, e aí deram um zoom e tava o livro do Idiota, do Imbecil, vários livros do Olavo. E aí começaram a dizer, Giovanni, me explica isso. Aí eu falei, não, tem que explicar, eu leio o Olavo porque eu gosto do Olavo. Aí começaram, você tem que ser... Alguém tem que te dar uma sova pra tu virar homem de verdade. Tudo isso, né, Nayara? Eu não lembro os detalhes, eu lembro que tu foi cancelado pelos teus colegas. E aí teve outro caso, isso até no 7 de setembro do ano passado, e eu fui ao 7 de setembro e postei uma foto com a bandeira do Brasil. Afinal, é 7 de setembro. Tiraram novamente um print, botaram num grupo lá e falaram, Giovanni, explica isso, como assim tu é apoiador do Bolsonaro? Eu estou com medo de sair com a camisa do Brasil e acharem que é por causa da Copa. Né? Então, tipo, esses dias eu vi um pessoal reclamando na internet, tipo, agora o Bolsonaro tomou pra ele a bandeira do Brasil, agora eu não posso mais usar a bandeira do meu próprio país, porque é bolsonarista. Mas, cara, ninguém falou isso. Gente, eu vou ser bem honesta aqui com vocês, tá? Eu não sou a fã do Bolsonaro, eu acredito que nem o que a gente quer falar aqui, candidatos ou não, né? Mas uma das coisas que eu tenho que tirar o meu chapéu para ele como presidente é o fato dele ter trazido o patronismo de volta. Porque a gente tinha deixado isso de lado, sabe?
realmente a gente só via a galera vestindo uma camisa do Brasil aqui em época de Copa do Mundo. Aquele fervor pelo nosso país, de amor pelo nosso país, pela nossa bandeira. E isso foi sendo perdido com tantos dos anos que o PT passou no governo. Inclusive era o contrário, a gente sentia até vergonha, né, de dizer que era brasileiro. Exatamente, entende? Então, assim, eu vejo muita gente da esquerda falar, nossa, porque Bolsonaro lá fora é uma piada, em outros países ele é uma piada, blá, 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 blá. Só que eu falo, cara, e a piada que a gente vivia esses últimos anos todos, a gente viveu uma piada. Então, assim, sabe, esse patriotismo eu acho que ele é necessário, nós somos brasileiros, independente de quem esteja lá como presidente. Se o Lula ganhar, ele vai ser o seu, nosso presidente, independente se a gente ter votado nele, não. Então, assim, eu vou deixar de amar o Brasil? Não vou. Não. Ô, Carol, não falando essa questão da política eleitoral e tudo mais, mas uma questão. Você falou que é nordestina, e às vezes que eu viajei ao Nordeste, eu via muito do PT, eu via muita gente falando Lula pai, tinha uma relação, o que eu via, né? A maior parte dos nordestinos, pelo menos os que eu tive contato na viagem, eles tinham um apego, assim, com o Lula como se fosse um pai, de verdade. E, realmente, a guinada do Nordeste era bem à esquerda. E hoje, depois que eu vi algumas obras do Tarcísio entregando água para muitas localidades, energia, com vários auxílios e tudo mais, como é que está o Nordeste essa questão? O Nordeste está ainda muito à esquerda ou ele está dando uma virada à direita? Olha, o Nordeste está bem dividido hoje, tá? De fato, há alguns anos atrás, o Nordeste era bem vermelhinho mesmo, era bem PT, mas da última eleição para cá, a galera tem aderido bastante à direita. Inclusive, eu estou aqui em Alagoas, né? Eu sou sergipana, mas eu moro em Maceió há 2 meses, me mudei. E aqui em Alagoas, eu tenho visto muito Bolsonaro, não só na capital, como no interior também, porque eu viajo bastante. Então, aqui em Alagoas, a galera está bem posicionada a favor de Bolsonaro. Inclusive, o Fernando Collor é candidato a governador daqui. E está sendo bem uma disputa. Um dos deputados federais ou senador, não lembro o nome, também daqui de Alagoas, foi quem ajudou o Bolsonaro a diminuir o preço da gasolina. Ele falou até numa live sobre ele, eu esqueci o nome da pessoa, mas enfim, aqui em Alagoas está bem Bolsonaro. Em Sergipe também a galera gosta muito de Bolsonaro. Na Bahia já tem uma onda mais esquerdista, até porque o governador de lá, né, é bem forte com o PT e tudo mais. E Pernambuco a galera já é mais Ciro, né? O pessoal gosta muito do Ciro. Subindo eu já não tenho tanto conhecimento, mas eu acredito assim, pelo que eu tenho visto, está bem dividido. As pessoas elas estão tomando bastante consciência e também veio a questão da pandemia, né? A gente tem a galera aí do interior que é uma galera que não faz questão de muita informação. Infelizmente, o brasileiro em si, me colocando nesse bolo também, porque todos nós somos brasileiros, o brasileiro ele é muito do jeitinho brasileiro, né? Da vantagem. Então, eu acredito que a gente pode ter bastante surpresa nessas eleições com relação, porque a gente está na reta final, então agora que vem que os brasileiros botam um radarzinho, já saiu até uma matéria esses dias que o voto aqui em Alagoas estava custando R$200. Aí eu comento, gente, eu estou aqui, caso vocês quiserem vir na minha casa, R$200. Tô brincando, gente, eu não vou vender meu voto, já temos candidatos, mas o brasileiro, infelizmente, ele fica esperando aí ainda um jeitinho brasileiro para decidir o voto dele, ainda tem uma grande porcentagem que faz isso, infelizmente. Mas por aqui também, cidade de interior, sempre acontece isso, né? É o brasileiro. O brasileiro. Cidade de interior, né? Acho que tem muito coronelismo, né? Ou não? Tem, principalmente aqui no Nordeste. Principalmente no Nordeste. Em Sergipe, né, que é meu estado de nascença, é impressionante como lá vou fazer 30 anos agora em dezembro, e é impressionante como os políticos que estão hoje se candidatando são os mesmos de 30 anos atrás, de quando eu era guria. É o filho, é o sobrinho, é o não sei o quê, o tererê, entendeu? Então, assim, cara, cadê o espaço para os novos? Chega um momento da gente se desesperar como população, porque a gente não tem nome. A gente não tem novos nomes, né? É sempre os mesmos. Você vê aí, cara, tipo assim, putz, como é que a gente vai escolher um outro se a gente não tem nome, gente? Não tem. Difícil. Então, ó, gente boa, vamos lá. Se não tem nome, façam os nomes.
Pois é, né? Mas aí é aquela história. Eu vi a situação da candidata, eu acho que, não sei se foi a Soraya, gente, ou foi a Simone, quem foi a candidata que disse que era cristã, que é feminista, que é contra o aborto? Eu já nem lembro. Ai, qual Nossa, foi? Eu acho que foi a Simone, eu acho. É uma coisa Eu acho que foi. aí vocês me digam, pelo amor de Deus, se tem como a mulher dizer que é cristã, feminista e que o meu feminismo, ela disse, o meu feminismo é contra o aborto. Gente, agora existe até feminismo seletivo, eu tô ficando preocupadíssima com essas coisas, entende? Daqui a pouco eu vou fundar uma vertente nova, vai ser o feminismo nayarista. Nossa, não tem como você. Gente, a gente precisa aprender. Se você quer ser político, como é que uma mulher ela quer ser presidente do Brasil se ela não sabe nem se posicionar Pois é, e escolher de fato a bandeira dela real? pois é. Volta para aquela coisa que a gente estava falando, as pessoas confundem o feminismo com você ser a favor do direito das mulheres ou você ser contra a violência feminina, enfim, as pessoas não têm mais o senso de, como a própria Carol falou, né? Elas não têm mais o senso de buscar informação, né? Aí se contentam com o rótulo. Acho que tem muito isso hoje em dia, né? O negócio é tão polarizado que é mais o rótulo, sabe? Ah, eu sou conservador, eu sou bolsonarista, eu sou feminista, eu sou comunista, enfim, as pessoas nem sabem mais o que cada coisa defende, né? Nossa, e assim, eu recebo muito hater. Eu criei esse perfil recentemente porque me deu vontade de botar realmente a cara para bater e mostrar o outro lado da moeda, porque de tanto ouvir realmente que homem não presta, eu vejo muitas mulheres dizendo, nossa, homem não presta, homem não presta, homem não presta. Certo, o homem não presta, mas e você? O que é que você tem feito como mulher por você? Pois é. É porque é muito fácil chegar e falar que o homem não presta, mas eu tenho me cuidado, eu tenho feito uma terapia, eu tenho cuidado da minha mente, eu tenho feito algo por mim ou eu só tô gastando a minha energia para falar mal dos homens, sabe? E eu recebo muito hater de mulheres. É tanto que várias mulheres entram no meu perfil, assistem meus stories, todo dia eu vejo lá várias mulheres assistindo meus stories, mas elas não ficam. Por quê? Porque as mulheres chegam para mim e falam assim, isso as feministas, né? Elas falam assim para mim, nossa, como é que você é mulher e você é contra as mulheres? Eu recebi uma dizendo que eu devia morrer. Você devia morrer, você é uma vergonha as mulheres, foi de um fake, obviamente, porque a pessoa ela não tem a mínima coragem de mostrar a cara e falar, né? Então, assim, ela fez um fake e mandou para mim, você devia morrer, porque você é uma vergonha para nós mulheres. Como é que você é mulher e tá defendendo os homens? Gente, entenda uma coisa, eu não sou contra as mulheres, eu sou mulher acima de tudo. E justamente por eu ser mulher, é que eu entendo o quanto a gente precisa dos homens, sabe? A mulher em si, cara, não dá para só querer fazer tudo, deixar os cabelos do sovaco crescer, ir pra rua com os peitos de fora, quebrar carro, bater e dizer que isso é bonito, gente, que isso é feminino. Tem como você ser uma mulher feminina, poderosa, sem perder sua ternura, sem precisar se transformar em um homem. Deixa que o homem faz o papel dele, faz o seu papel de mulher, de ser humano, sabe? Eu não sou contra as mulheres, muito pelo contrário. Tudo que eu falo é justamente mais ainda para as mulheres, porque eu quero realmente passar essa consciência para as mulheres, que se todas as mulheres realmente tivessem a consciência do que de fato é o verdadeiro feminismo e qual a consequência do feminismo, muitas mulheres com certeza, se tivessem acesso a essa informação, não iriam aderir a esse movimento. Com então, certeza. eu realmente tinha homens, eu acredito que os homens, eles devem de fato não temer, né, buscar os direitos deles também, sabe? Devem se juntar também, nada de forma agressiva, porque como a gente falou aqui no início, tudo em excesso não funciona, não vai para frente, mas devem sim, né, perder o medo também de buscar a voz deles, porque eles estão sendo realmente, de fato, silenciados pelas mulheres feministas. Eu acho bem legal que esse negócio do direito dos homens está crescendo bastante, parece, né? Tá ficando cada vez mais na boca do povo, assim, né? Eu tô achando isso bem legal, bem importante. Já temos advogadas, né, mulheres, inclusive, lutando contra isso, até porque tem muitas mulheres que são manipuladoras, que se aproveitam, e vamos voltar no assunto da Maria da Penha. As mulheres, infelizmente, se aproveitam de uma lei que foi criada para o bem delas, né, para manipular os homens, manipular os seus relacionamentos, quando esses não são a favor delas. Então,
assim, nossa, a mulher tem um filho com o homem, aquele homem que ela escolheu para ser o marido dela, tudo bem, não deu certo, separou, ok. Ninguém é obrigado a conviver com quem não te faz feliz, separa, ok. Mas aí a mulher usa da Maria da Penha, usa da alienação parental para proibir o cara de ver o filho dele, de chegar perto do filho dele, de chegar perto do filho dela, porque simplesmente não aceitou o término. Eu não Vingança. generalizando, como eu disse, tem realmente casos verdadeiros, muitos casos verdadeiros, assim como a quantidade de casos falsos vem crescendo nos últimos anos. Por quê? Porque justamente a justiça está dando mais voz à mulher. E aí isso está causando o quê? A superioridade da mulher e a diminuição dos homens. E essas mesmas mulheres que fazem todo esse enxame, né, são as primeiras a dizerem que os homens são fracos e moles. Oh, e é engraçado essa parte, né? Porque tem tanta falsa acusação sobre violência, sobre estupro, enfim. E ao mesmo tempo elas dizem que elas se importam com as mulheres, só que, tipo, elas fazendo essas falsas acusações, elas estão atrapalhando as vítimas verdadeiras, né? Porque, por exemplo, assim, existe tanta falsa acusação de estupro que quando chega alguma coisa que eu vejo na internet, eu já penso, deve ser falso. Aí depois que eu me ligo assim, não, mas não necessariamente é falso, né, Nayara? Vamos com calma. Eu imagino quantas pessoas não estão assim também. Por culpa delas, por culpa das falsas acusadoras, né? Com certeza. Isso acontece muito, né? Eu posso falar isso com toda certeza que isso se chama oportunismo. São mulheres realmente oportunistas que se aproveitam de algo que foi criado para o bem para usar para o mal. E é por isso que eu acho importante que os homens não se calem. E que eu venho levantando essa bandeira, que o homem ele precisa abrir a boca, ele precisa ir lá, ele precisa denunciar, ele também precisa angariar provas, ele precisa estar filmando ali, entendeu? Se aquele cara onde a mulher estava se batendo não estivesse filmando, imagina, cara, que não ia acontecer com ele. E esse movimento todo, além de criar o problema para as mulheres, nesse sentido vocês falaram, eu acho que está fortalecendo também movimentos contrários às mulheres. Sim. O MGTOW. Sim, com exemplo, certeza. Que é uma repulsa às mulheres. Eu falo isso porque eu era ADM de uma página bem grandona, que tinha essa pegada antifeminista, mais liberal, né, e tudo mais. E, inclusive, uma das minhas brigas com os outros administradores foi essa, até que eu saí, porque estava muito MGTOW. E eu estava vendo como esse movimento tá forte, sabe? De um jeito assim, cara, escancarado. E aí tu vê um monte de casos, sei lá, de uma mulher na rua ser assaltada, ser estuprada, ser esfaqueada, e tu vê que tinha, sei lá, 6 caras ali perto que poderiam sair evitado, ou sei lá o que, sabe? Então, até uma certa falta de empatia, ou uma certa falta... sei lá, uma eliminação das virtudes do homem, a coragem, a proteção, enfim, que o sistema é realmente um sistema patriarcado, que é um sistema de proteção, caindo por conta disso. Aí é onde eu acho que a gente vê tanto homem bunda mole, que não quer assumir a mulher, não quer assumir a criança, enfim, sabe, que se comporta como um moleque por conta disso. Sabe? E olha, eu vou te dizer que hoje em dia... Como mulher, é até compreensível o homem que não está querendo assumir um compromisso. Porque tu vê aí quais são as vantagens hoje de um casamento. Casamento ainda é uma instituição muito importante. Eu sou cristã, então eu sou, de fato, a favor do casamento, da construção da família, independente da escolha sexual de cada um. Eu sou a favor da união para constituir, de fato, uma família. Mas, né, vamos lá para um homem que tem aí seus 40 anos, que é o auge do seu valor sexual do mercado. Ele tá ali, né, no auge, tudo mais, aí chega uma mulher para ele, na vida dele, e ele já fica na dúvida, cara, tô com medo de casar. Hoje em dia, é mais vantajoso você casar no papel do que simplesmente você ir morar junto. Olha que mundo a gente tá, porque se tu casa no papel, você ainda pode escolher se você quer casar com regime, com união total de bens ou sem. Se você simplesmente vai morar junto, meu amor, a pessoa já tem direito a tudo que você tem sem precisar assinar nada a partir de um certo período. Então, o homem, ele já começa a dizer, poxa, eu vou pensar aqui se eu vou realmente assumir um compromisso sério, né? Porque aí depois a mulher começa a querer tirar tudo dele. Então, é compreensível, de fato, hoje, né? O homem que está no movimento MGTOW, o homem que está na Red Pill, aí como a gente tem visto, né? Homens que seguem os seus próprios caminhos, que é o MGTOW. É compreensível, o cara vai falar, nossa, as mulheres hoje em dia estão no TikTok
a maioria da geração, as novinhas, como são chamadas, né, no TikTok, dizendo que, nossa, eu conheci um cara, mas ele tinha um Celta, e aí eu não quis sair com ele. Nossa. É o que a gente vê no TikTok, é só abrir, gente, tá lá, vários e vários vídeos de mulheres, as mulheres hoje, elas não estão tendo nem mais pudor, elas simplesmente chegam e falam, eu não gosto de pobre, mas é porque eu não quero um homem que não pague uma conta. Aí, cadê o feminismo? Gente, não é iguais. Pois então. E tu acha que o jornalismo e a própria mídia têm alguma relação com isso? Porque eu vejo que essa pauta tá bastante nas TVs e nos blogs de jornalistas, essas coisas assim, né? Eles estão dando uma ênfase enorme para essas questões de feminismo também. E vendendo como uma coisa boa, né? Não, com certeza. A imprensa, o que é que ela tem feito, né? Ela tem propagado os interesses dela. Então, hoje existe alguns poucos meios de comunicação que estão ali fazendo a troca de informação de maneira séria e comprometida. Uhum. Infelizmente, não é a maioria. Então, se você for na busca do Google, que eu sempre falo, não confie 100% no Google, porque não é porque o Google tem toda a informação do mundo que todas as informações do mundo estão corretas, né? Mas eu pesquisei no... Eu acho engraçado a pessoa que chega para mim e fala assim, não, mas é assim, assado porque eu pesquisei no Google. Ah, tá. Sim, meu amor, você pesquisou no Google, mas quem foi que disse que o Google é cientista ou que ele realmente ele está colocando a informação que está sendo propagada? Então, se você colocar no Google sobre palmitagem, foi a situação do negro casar com o branco aqui, só vão aparecer matérias a favor disso aí. Né? Por quê? Porque a galera que está indo no contra, a galera que é antagonista, não tem voz, ela não consegue ser ranqueada ali nas mídias, ela não consegue ter um autocompartilhamento, porque a galera que é militante, ela ama a internet. Os militantes, eles amam a internet. Parece que eles vivem o dia todo ali só para espalhar isso. E a galera que é realmente ao contrário dessa galera da militância, da lacração, não fica fazendo isso. É porque a gente trabalha. É porque estão trabalhando. É porque quem fica militante é tudo jovem. Jovem é um vagabundo, só fica em casa. Exato. Eu tenho 2 sobrinhos, né, dessa geração. Eu tenho um sobrinho de 22 anos e tenho um sobrinho de 21. E aí eu fico observando muito o diálogo deles com a minha irmã, né, com a mãe deles. E eles estão sempre corrigindo a minha irmã. Então, um dia desse, a minha irmã passou uma morena, né, a minha irmã falou, nossa, que negra linda. E aí o meu sobrinho corrigiu ela e falou assim, mãe, não se fala isso. Aí minha irmã disse assim, mas por que a senhora fala que branca linda? E aí eu, opa, tipo assim, a geração atual ela está aprendendo uma coisa que, entende? Então, é aonde você vê o preconceito, né? O preconceito, ele está nos olhos de quem realmente vê. Eu tava uma vez no supermercado com a minha diarista, né, que trabalhar na minha casa, e eu fui no supermercado com ela porque tinha acabado meus materiais de limpeza. Ela estava numa seção, eu estava numa outra ao lado. E aí o apelido dela, carinhosamente, de forma carinhosa, é nega. E a gente chama ela de neguinha. É um apelido carinhoso, e as pessoas que têm intimidade com ela chamam ela assim há 1000 anos. Eu tenho uma nega na família também. Eu adoro ela. E eu tenho vários amigos que me chamam de nega. Eu me considero uma pessoa, sou morena e tal, mas vários amigos me chamam de nega. Então, assim, eu gritei da outra sessão e falei assim, nega, tem água sanitária em casa? E aí uma mulher veio, né? Ela veio até a minha diarista e falou assim, como é seu nome? Aí ela falou, meu nome é Dora. Aí a mulher disse assim, por que você permite que ela te chame de nega? Uau. Aí ela, não me importo, não, é meu apelido, eu não me importo, não. Ela mas você deveria ser a favor da sua classe, você deveria proibir, isso é caso de polícia, se você quiser. Ai, eu chamo meu agora. Deus. Eu fiquei olhando, eu fiquei parada olhando isso, que eu falei, gente, eu não acredito. Inacreditável o quanto uma pessoa consegue parar o tempo dela, né, para fazer uma coisa dessa. E aí, o que é que eu digo? Falando em comunicação, falando de internet. A internet, a gente fala que é uma terra sem lei, mas quem faz as leis ali dentro, como é que funciona a internet, somos nós que somos usuários. Aí, vamos lá. O que é que eu indico para quem está aí nos ouvindo, assistindo, enfim? Se você viu um post que você não gosta, que te desagradou, né? Alguém que a mulher tá feia, o cabelo tá, sei lá, sabe? Simplesmente passe direto. Você não é obrigado a ir comentar, jogar suas frustrações nas postagens de ninguém. Se você é contra, se você não gosta, e se o seu comentário não for
produtivo, não for agregar em nada ao debate, você vai lá, pare de seguir, ou simplesmente passe direto e passe para a próxima, entende? Simplesmente hoje, o que é que a galera da militância faz? Se a mulher postou uma foto e ela está feia, na minha opinião, ela está feia, eu vou lá detonar a vida dela, porque eu não estou nem aí para o que ela pensa. É isso que está acontecendo hoje, com a internet e com a comunicação. E deixa eu te perguntar, essa mulher que foi te incomodar no mercado, ela pegou algum boleto teu pra pagar ou não? Pois é, infelizmente, a conta lá na hora do caixa, quem pagou foi eu mesma. Pois é. Na hora, né? Infelizmente, ninguém aparece para pagar nossos boletos, é só para realmente reclamar. Só pra incomodar. Só para incomodar, só um bicho. Giovanni, tu tem alguma pergunta aí mais pra Carol? Mais nada. Acho que foi tudo muito esclarecido. Então tá. A gente já tá com 1 hora de vídeo, pessoal. Passou rápido, né? Essa passou rápido. Passou. Sempre passa rápido, né? O papo vai, é uma beleza. Carol, muito obrigado pelo teu tempo. Agradeço, meu Deus, imensamente tu disponibilizar tu vir aqui falar com propriedade, né? Eu tenho propriedade nisso. Então foi aqui o nosso agradecimento, tá bom? Carol, eu espero que tu tenha gostado de conversar com a gente, porque eu amei conversar contigo e eu tô querendo muito te chamar de novo pra gente conversar sobre feminismo em específico. Amei. Pode me chamar com esse assunto aí, eu adoro. Então tá. Vamos conversar sobre isso sim, e o quanto a gente puder aí passar informação, né, séria, comprometida para a galera, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente mete a cara mesmo naquilo que infelizmente muitas pessoas não fazem, mas estamos aqui para isso porque a gente gosta e porque a gente acredita realmente num país melhor e acima de tudo num ser humano melhor também. Porque quanto mais seres humanos melhores nós tivermos no mundo, mais o mundo vai ser melhor para todo mundo. É isso aí. Legal. Carol, e para quem quiser acompanhar teu trabalho, para quem quiser mais, qual é o teu Instagram? Meu Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, é tudo @mulher me ajude. Meu nome é Carol Abelha, tô aguardando vocês me seguirem lá pra gente conversar mais ainda sobre os assuntos aí do mundo. Então tá, galera. Eu acho que pra hoje é isso. Não esquece de dar aquele like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Tchau. Tchau, pessoal.